Olá, eu sou Giancarlo e sou professor das escolas de engenharia, de gestão, e também sou pesquisador e tutor do Centro Universitário Internacional. E hoje eu gostaria de ter a oportunidade de conversar com você sobre uma prática complexa que é o plágio em trabalhos acadêmicos. Nós, quando adentramos a um curso superior, trazemos conosco alguns hábitos que vêm do nosso ensino médio, que é a utilização da ideia ou de trabalhos ou até mesmo de, enfim, artigos de outras pessoas que utilizamos livremente nessa fase da nossa vida para que nos auxiliem no processo aí de explicar aquilo que gostaríamos de explicar. O fato é que quando entramos em um curso superior e nos preparamos para fazer parte da comunidade científica brasileira, é necessário que tenhamos alguns cuidados. Eu estou gravando esse vídeo porque meus alunos, meus tutorados, né, muitas vezes se surpreendem quando tem o conceito de um trabalho acadêmico zerado, por conta da alegação de que lá existe o uso de textos ou de partes de textos que não são de autoria do aluno. Um aluno uma vez até se surpreendeu e disse: mas em que planeta que uma pessoa consegue produzir 5 folhas originais? O planeta chama-se curso superior. E nesse curso superior você é chamado a produzir não só 5, talvez algumas centenas durante todo o curso, né, de páginas de sua autoria. Puxa, professor Jean, mas então quer dizer que eu não poderei utilizar textos de outras pessoas para dar suporte às minhas opiniões, enfim, às minhas afirmações? De fato, pode e até deve. No entanto, é importante que a gente siga aí algumas pequenas regras a esse respeito, né? Eu estou usando aqui, e seria até um plágio se não citasse a autora, não é? Eu estou usando aqui um texto, um artigo da Lígia Pitã, né? Em que ela, justamente esse é um texto até que recomendo, tem a referência aí abaixo, né? Em que ela escreve um pouco sobre esse fenômeno que está, na verdade, num nível alto o suficiente para que nos preocupemos com eles, que é a utilização de opiniões não autorais em textos universitários, né? E a Lígia muito bem coloca que nós, como professores, temos a obrigação de transmitir a necessidade aos alunos, até por uma questão muito mais ética, não é? No momento em que a ética é algo que foi desvalorizado e tal, nós precisamos revalorizar a ética, não é? E então, até por uma questão ética, é preciso transmitir a todos vocês, a todos os nossos alunos, essa necessidade de tratarmos essa questão de utilizar a opinião de terceiros de uma maneira cuidadosa, né? Então aqui a gente vai ver essa primeira opinião aí da Lígia, né, citada da maneira correta. Então o que eu quero dizer com isso é assim: se você precisar utilizar, e deve até para te dar mais firmeza nos seus argumentos, né, a opinião de outra pessoa, texto de outra pessoa, o artigo, parte do artigo de outra pessoa, o faça da maneira correta. Existe uma norma BNT para isso. Mas aí vai depender, claro, do seu professor, do seu tutor, se ele exigirá a norma e tal. Mas o mais importante é que você sempre referencie, caso precise usar, um texto, uma parte de um texto de outrem, não é? Existem várias maneiras de citar, que dentro do próprio texto da Lígia, eu peguei aqui um extrato, né, no qual ela, por exemplo, cita a lei de direitos autorais do Código Penal, né, que daria até uma penalidade, digamos assim, de restrição de direito a quem utiliza
textos de outros sem a devida citação, né? Mas aqui só para ver a maneira como ela faz um outro tipo de citação, coloca lá, além da lei, no segundo parágrafo, além da lei de direitos autorais do Código Penal, e aparece o númerozinho 17. Depois lá no final do artigo dela, você vai ver lá o número 17, tem a referência ali ao Código Penal, né? Que é um decreto-lei, né? De 1940. Também, nesse mesmo extrato que eu peguei lá no final do último parágrafo, você tem lá, deve aparecer como parte de outra obra, fecha aspas, e em seguida Rames, 2002, página 94. O que é isso? É a referência a esse autor, que depois estará explicado de maneira completa lá no final do artigo, né? E tem o númerozinho 18 lá, então você pode ir lá e ver quem é esse autor. São várias maneiras de se citar. O que importa no final, e aí, claro, volto a dizer, isso dependerá muito daquele que será o seu professor em determinada disciplina e tal. O que importa no final é que, se você utilizar, e deve utilizar, né, recomendamos que utilize, né, artigos de outros aí para reforçar a sua opinião e tal, que você faça sempre a citação, né? Então, existem aí a citação direta, que é como fizemos ali no nosso primeiro slide, né? Existem também formas aí de citação indireta, né? Na qual você cita enquanto você está escrevendo, né, explicando determinado, você lá no meio cita, sem usar exatamente as mesmas palavras, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Por exemplo, lá no meio de um texto seu falando sobre a questão do plágio, você coloca lá, se considerar a questão do plágio, deve-se considerar para e passo a questão ética, mormente na produção acadêmica. Então não foi exatamente isso que ela escreveu, mas isso foi a interpretação que esse autor aqui, que sou eu, deu daquele parte do texto. Então ele escreve com suas próprias palavras, nesse caso com minhas palavras, né? E em seguida coloca entre parênteses o autor, que nesse caso estamos usando aí a anotação prevista pela BNT. Mas não precisamos chegar a esse exagero. O que importa no final da história é que se cite o autor, para que se diga, olha, esse pedaço de texto, essa opinião, essa maneira de pensar não é minha, não é de minha criatividade, não veio, né? Eu li outra pessoa, né? E coloquei aqui. Nenhum problema com isso, né? E existe um outro tipo de situação indireta, por exemplo, nesse sentido, Pitan, 2013, argumenta que, ao se considerar a questão do plágio, deve-se considerar para e passo a questão ética, mormente na produção acadêmica. Veja, não foram exatamente essas palavras, né, da Pitan lá no texto dela. Mas como eu não coloquei entre aspas, permite que eu reescreva a opinião dela, né, de uma outra maneira, que já dá a minha interpretação e faz casar mais propriamente com o texto que temos. Então, meus amigos, essa é assim a orientação que eu gostaria de deixar a vocês. Eu tive aí, já tenho uma experiência boa aí com tutorias e tal, né? E teve alguns trabalhos que a gente teve aí, puxa, uma quantidade assim realmente grande de pessoas que tiveram conceitos ruins, né? Tiveram eventualmente seu conceito zerado, muito embora tenham trabalhado, tenham pesquisado e tal, mas como utilizar opiniões de outros sem citar, a gente precisa dar esse recado de que não é possível que se faça isso, né? Não é aceitável nesse nível acadêmico que se faça esse tipo de prática. Então, meus amigos, eu sei que a gente vem de uma tradição ali no ensino médio, né, e anterior a isso, que assim, não oficializa esse tipo de prática, muito embora lá ela também exista. Vocês deram uma olhadinha no material que os professores de vocês utilizaram durante todo o ensino médio, essas citações estavam lá. Mas a gente não dá importância para elas. Mas agora que estamos aqui num curso superior, é importante que demos. Certo? Vamos lá, isso é bonito, dar às pessoas o seu crédito, né? E então não há nada de errado em usar textos de outras pessoas, dando a elas seus créditos. Uma última observação a respeito do uso de textos de seus colegas, né? Mas então eu vou usar o meu colega e vou citar, né? Pois então, as citações elas devem ser usadas para textos publicados. Então, você até pode utilizar o trabalho de um colega seu, por exemplo, um TCC de um colega, publicado lá na sua faculdade, na sua universidade, enfim,
Você pode usar um trecho desse TCC e referenciar, desde que ele tenha sido publicado, seja possível as outras pessoas verificarem de fato se esse texto, se essa parte de texto foi escrita por aquele autor. Feito. Muito obrigado, ótimos estudos a todos e até a próxima.